A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço muito carinhoso, super especial ao meu primo Elton Pedrosa Veríssimo e todos os nossos irmãos e queridos conterrâneos, baixo-alegrense, miraiense. Ele faz parte da maçonaria. Mando um abraço então para os amigos e irmãos aí do GOB, Minas Gerais e do Grande Oriente. Toda a sociedade maçônica ervalense. Deus os abençoe. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita, Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube. Meus queridos, vamos estudar o Homem da Mão Mirrada. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar nosso amigo e mestre Jesus. Te pedimos, querido irmão, neste momento, que nos acolha o coração, que nesse momento de tormentas possa nos aquietar a mente e reforçar em nós a força, a coragem e a fé, para que possamos seguir o nosso caminho, a nossa estrada, com mais confiança e com muito mais determinação e esperança num porvir muito melhor. Nos dê força, mestre amigo, para continuarmos a nossa jornada. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do Homem da Mão Mirrada. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão mirrada. Esta mão era a mão direita. E os escribas e fariseus atentavam nele. Se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Sempre eles ficavam na espreita, né, esperando que Jesus cometesse algum equívoco para que eles o acusassem. Bom, mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Aí é Jesus falando, né? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus.
registrado pelo evangelista Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Muito bem, vou dar uma explicação aqui que vocês não encontrarão nos evangelhos, mas estudos paralelos a isso, entende-se que este homem era um trabalhador. Ele sofreu um acidente, uma grande pedra amassou a mão direita, e ele que era o sustentáculo da família. Naquela época não tinha nenhum recurso financeiro de ninguém. Ele precisava trabalhar para sustentar a esposa e 2 filhos. E tinha maior dificuldade, ele era destro, ficou apenas com a mão esquerda. Isso atrapalhava muito a sua jornada de trabalho. Então ele não pede nada mirabolante, ele só pede a Jesus que o restabeleça a saúde para que ele volte a trabalhar, né? O relato dessa cura operada por Jesus é intrigante, não por ter sido realizado no dia de sábado, que pela tradição judaica estava destinado às atividades exclusivamente religiosas, mas pela recuperação física de uma mão paralítica, atrofiada por longo desuso, que ficou completamente sadia, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Os religiosos em geral classificam essa cura como um ato milagroso, uma vez que, para eles, o milagre implica a ideia de um fato extraordinário ou extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Jesus jamais ia tentar derrogar uma lei, até porque ele sabia que Deus não ia aceitar esse desafio, ou seja, mudar uma lei em favor de alguém. Não foi isso. Então o milagre nunca aconteceu. Cura sim, é diferente, né? Kardec esclarece, porém, que o milagre deve ser entendido apenas no sentido etimológico, isto é, de algo admirável, extraordinário e surpreendente, jamais como a derrogação das leis naturais. Analisa que um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável. Outro caráter do milagre é de ser insólito, isolado, excepcional. O milagre existe porque desconhecemos as leis que regem a manifestação do fenômeno. E a doutrina espírita vem esclarecer todos eles. É só vocês... Então, no livro A Gênese, não o Gênesis. O Gênesis faz parte do Pentateuco como mosaico. A Gênese é um livro do Pentateuco kardeciano. Então, vocês encontrarão lá os milagres e predições, todos eles explicados à luz da razão, da ciência. Então, um dever de casa aí, os nossos amigos, é só consultar o livro A Gênese. E continua Kardec: logo que um fenômeno se reproduz, quer espontâneo, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei, e desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver mais milagre. Jesus, por efeito da sua poderosa vontade, pelo intenso amor ao próximo, aplicava os seus fluidos altamente purificados no perispírito do doente, ou seja, não era nem na parte física. E este, por sua vez, secundado pela confiança do Senhor, se tornava receptivo à ação curativa. Lembrando também que ele era merecedor, obviamente, da cura, não é? No que se refere aos poderes curativos, temos em Jesus nas mais altas afirmações da grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão. Paralíticos estendem-lhes membros mirrados, obtendo socorro. Cegos recuperam a visão. Ulcerados mostram-se limpos. Alienados mentais, notadamente obsidiados, recobram o equilíbrio. E é importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Não salienta a confiança por simples ingredientes de natureza mística, mas sim por um recurso de ajustamento aos princípios mentais na direção da cura. Jesus convida, a transformação moral, dizendo inclusive que a fé o curara, mas para que não pecasse mais, para que não voltasse a se enfermar. Ele sempre fazia essas recomendações. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga. Já falei num programa desse, poucas vezes Jesus foi à sinagoga, que é um templo sagrado da doutrina judaica. Mais uma vez ele curando no sábado, ele já tinha passado por essa experiência com os próprios fariseus e escribas, e havia ali um homem, como nós estamos estudando, com a mão mirrada.
e os escribas e fariseus atentavam nele. As curas do Evangelho sempre despertaram grande interesse, não apenas pela natureza desses acontecimentos, mas pelo impacto que provocavam na população e nos agrupamentos religiosos em especial. Os estudiosos do Evangelho ainda hoje analisam os relatos das curas realizadas por Jesus, procurando ter uma resposta racional para algumas questões, quais sejam: como operava Jesus, como os fatos se desenvolviam, qual a metodologia utilizada e como eram trabalhadas e aplicadas técnicas terapêuticas. Então, até hoje, as pessoas ainda buscam respostas, como Jesus tinha essa facilidade tão grande da manipulação dos fluidos. Também falei num programa desse, o primeiro implante que se tem notícia foi a orelha do soldado Malcolm, quando Pedro decepa ali a orelha. E Jesus, obviamente, chama atenção, dizendo que com ferro fere e com ferro será ferido, ou seja, lei de causa e efeito, mas pega a orelha e coloca novamente no mesmo lugar. Hoje a medicina já vem fazendo, essa reparação de membros decepados, novamente fazendo um implante, e tem dado até bastante resultado. Eu já citei também um exemplo, que eu tive um amigo que teve o dedo decepado e foi realmente refeito, com mais dificuldade, obviamente, pela medicina, não facilmente como fez Jesus, mas estamos caminhando para isso, para um aperfeiçoamento e também uma rapidez. A ciência resolveu a questão dos milagres, que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal razão, por eles, mais do que em outros, apresenta os caracteres aparentes do maravilhoso, do fantástico, E, na verdade, nada disso existe. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que podem encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Jesus, então, operava no perispírito do ser, não no corpo físico, que é completamente diferente. A quantidade expressiva de atemorizados trabalha na qualidade do receio de cada um, que cresce assustadoramente, cumprindo a personalidade até que essa se liberte, do desregramento agressivo como forma de escapar à constrição. Quem, porém, não consegue seguir a correnteza da nova ordem, acaba se afogando, se aliena e sucumbe. Na luta furiosa, as festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, os desperdícios de moeda e o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos íntimos, apenas se transformam em lâminas baças de vidro pelas quais observam a vida sempre distorcida, face à ótica incorreta que se permitem. São atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. A consubção da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlouquecido pelos excessos e esmagado pelos desejos absurdos. Quem aí não conhece alguém que está sendo esmagado pelos desejos efêmeros, pela vaidade excessiva e pelo vazio existencial? Adaptando-se às sombras dominadores da insensatez, negligencia o sentido ético que gera paz. Ou seja, o homem quer tanto a paz, mas caminha no sentido contrário. A anarquia então impera, numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem, enquanto implanta a tirania do desconcerto. Os seus vultos expressivos são imaturos, alucinados, cuja rebelião paira o oportunismo e a avidez. Procedentes dos guetos morais,
Querem reverter a ordem que os apavora, revolucionando com atrevimento face ao insólito, ao comportamento vigente. Os antigos ídolos que condenaram a década de 20, de 30, com a tal geração perdida, produziram a atual era da insegurança, na qual malogram as profecias exageradamente otimistas dos paniguados do prazer em exaustão, fabricando super-homens da mídia, que em análise última são mais frágeis do que os seus adoradores, pois não passam de heróis da frustração. São pessoas com autoestima baixa, afogadas em seu próprio narcisismo, tentando convencer outras pessoas de que o que elas pensam e como elas agem é a forma correta. Só que todas essas pessoas arrebatadas serão levadas para o abismo, porque são pessoas que não sabem aonde ir, são cegos conduzindo outros cegos. Cuidado! Quando eles ocupam posições de liderança, descambram esses novos condutores em lamentáveis desditas, consumidas pelas drogas, vencidos pelas enfermidades ainda não controladas, pelos suicídios discretos ou espetaculares. A alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, do começo no indivíduo, depois na sociedade. Essa é uma sociedade amedrontada. As gerações anteriores também cultivavam seus medos, de origem e receios ocasionais. O excesso de tecnismo com a correspondente ausência de solidariedade humana produziram a avalanche dos receios. A superpopulação tomando os espaços e a tecnologia, reduzindo as distâncias, arrebataram a fictícia segurança individual, que os grupos passaram a controlar, e as consequências da insânia que cresce são imprevistas. Perdemos o controle de tudo. Urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, um reestudo de coragem para imediata aplicação no organismo social e individual, necrosado. Todavia, é no cerne do ser, no espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Então observemos, queridos irmãos e amigos, onde moram seus medos? O que eles geram? Para onde eles te conduzem? Porque quando possuímos o autoconhecimento, nós sabemos exatamente para onde estamos indo e não nos perdemos. Cuidado! Os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado ou não justificado, transferindo-se a consciência faltosa para posterior regularização. Ocorrências de grande impacto negativo, pavores, urdidas perversas, homicídios programados com requintes de crueldade, traições infames, sob disfarces de sorriso, produziam a atual consciência de culpa, de que padecem muitos atemorizados de hoje no interrelacionamento pessoal. Ou seja, tem muitas das causas desses medos lá atrás. É necessário olhar. Outros, sim, são sepultados vivos que despertam na tumba e vieram a falecer depois por falta de oxigênio. Reencarnam-se vitimados por profundas claustrofobias, vivendo em precárias condições de sanidade mental. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o por somatização a enfermidades diversas, que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional,
na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade, humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. Então, queridos amigos, é sobre o reconhecer, que possamos estar atentos a tudo aquilo que falamos, que pensamos, para que pensamentos sombrios não nos dominem e não nos impeçam de caminhar, de seguir adiante. Se está muito difícil, possamos pedir ajuda, que possamos fazer uma terapia, buscar ajuda, nos atendimentos fraternos, buscar ler bons livros para que possamos conceituar a nossa mente no caminho da luz, ao invés do caminho das sombras. É necessário não nos perdermos. É muito necessário sabermos para onde estamos caminhando. Porque se formos conduzidos por pessoas que usam da sua sedução ao falar, da sua imagem, muitas vezes nos levam para o abismo. Cuidado. Cuidado com os ídolos que você tem idolatrado, pelos falsos profetas. Cuidado. É necessário colocarmos os nossos pés no chão. É necessário não deixar que a nossa mente vague ao ponto de idealizar coisas que não são para nós mesmos. É necessário dar vazão a tudo que sentimos de forma verdadeira, consciente, com os pés no chão, que possamos saber para onde estamos caminhando. E é no dia a dia que fazemos isso. E é necessário que façamos isso. É necessário reconhecer dentro de nós mesmos sensações e sentimentos que podem nos aprisionar. Medo, ansiedade, solidão, raiva, orgulho, inveja. Todos nós, enquanto humanos, possuímos essas emoções. É natural, mas não podemos ser dominados por elas. É necessário olhar para elas com entendimento, com equilíbrio, com sabedoria, para não sermos atropelados. Então, nesse momento, queridos amigos, façamos essa consulta interna. Vamos levar o nosso olhar com responsabilidade, com humildade, com sinceridade, para tudo aquilo que dói dentro de nós mesmos. Para tudo aquilo que nos impede a caminhar de forma correta. O que podemos fazer em benefício de nós mesmos? O que podemos fazer em benefício do outro? Sejamos sinceros, sejamos honestos. E quando tivermos dúvida, que possamos seguir o nosso exemplo, o maior exemplo, que é Jesus. Muito bem, Kate, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Não há como ser feliz sem Deus. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. Já paramos para pensar que para tudo precisamos de Deus? Por que será que para a conquista de nossa felicidade ainda insistimos em excluí-lo? Insistimos em acreditar que podemos encontrar outras maneiras, outros caminhos, que não passam pelo encontro com Ele, o Pai de amor e misericórdia. Talvez nos questionemos. E os que não acreditam em Deus, eles nunca irão encontrar sua felicidade? A resposta não é tão simples. Primeiro, perguntemos a nós mesmos: será que eles não possuem dentro de si nenhum germen de espiritualidade? Veremos que todos possuem. Usam outras denominações, têm seus próprios princípios, mas não deixam de manter contato com essa sua essência espiritual. E isso é espiritualidade. Também podemos nos perguntar se seu aparente ateísmo
não é apenas uma forma de se protegerem dos absurdos que encontraram nas religiões tradicionais do mundo. Precisamos recordar que, em nome da religião, cometemos grandes desatinos como humanidade. Exatamente por não compreendermos Deus e por termos desejado utilizar o nome dele para defender interesses pessoais, até mesmo indignos. Podemos ainda afirmar com segurança que todos iremos encontrar Deus em algum momento, de alguma forma. Não falamos de buscar um Criador incompreendido, perdido nos confins do universo, um Senhor distante. É uma viagem interior rumo à nossa própria essência. Assim, tudo que fazemos para nos espiritualizarmos nos conduz ao Pai. Trazer espiritualidade para a nossa vida é um caminho para Deus e um caminho para a nossa felicidade. Quando nos encontramos, nos conhecemos e, por conseguinte, nos amamos. Nos colocamos dentro da grande proposta de amor do universo, tão bem resumida pelo Mestre Jesus. Os 3 pilares do amor: a si mesmo, ao próximo e a Deus. Cada um desses amores constrói o outro, cresce com o outro e seu produto nos traz a felicidade genuína. O Mestre de Nazaré nos ensinou que há muitas moradas na casa do Pai. Dessa maneira, nos apresenta as diferentes categorias de mundos habitados: mundos espirituais e mundos materiais. O planeta em que vivemos é uma dessas moradas. Um mundo de provas e expiações, onde a inteligência se apresenta criadora, potente. Porém, onde ainda há muita imperfeição moral. Caminhamos, contudo, para mundo de regeneração, a próxima fase evolutiva, mundo que estamos construindo. Um mundo em que se manifestarão alterações sociais para o bem, onde haverá domínio das paixões, do orgulho, da inveja e do ódio. Estamos lentamente construindo esse mundo do futuro. Um mundo no qual todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Será a aurora da felicidade, aspirando às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Eis a grande sabedoria. Não há como dar o próximo passo sem Deus. Não há como ser feliz sem Deus. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, por entre as aflições e inquietudes que definem os quadros da vida atual, inçada de inseguranças e incertezas, surge a revelação, como fanal grandioso e humilde de clarear os caminhos. Tu, meu amigo, tangido pela dor, ou assediado pelo desencanto, nas garras do medo, ou nas teias do tédio, vais aurir nas fontes dessas revelações os elementos de reconforto e esclarecimento, apoio e bênção, imprescindíveis à tua sustentação e equilíbrio. Não te justifiques com esta ou aquela desculpa. O imperativo é claro: recebeste os deveres transmitidos pelos ensinamentos do Cristo. Não esqueçamos jamais dos ensinamentos ministrados por Jesus, dessa nova doutrina que veio acolher os homens e mostrar que todos somos irmãos em humanidade. Muita paz e Ele nos abençoe. Minha querida irmã Kate, suas despedidas. Boa noite a todos que estiveram conosco. Boa noite, Pedrosa. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela audiência, pelas mensagens e até a próxima. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A
União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.